Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa é a primeira vez que eu venho aqui pra São Paulo, aqui pra casa da minha avó, desde que eu tive uma projeção consciente aqui mesmo em abril. Então eu queria relatar e aproveitar aqui o espaço, né, pra gente reviver esse momento. E contando como foi aqui no cenário. Então tudo começou aqui. Começou como uma projeção semi-consciente, né? Eu não estava assim totalmente lúcido do que estava acontecendo. Então aqui eu encontrei assim os meus parentes, os meus primos, tios, e eu tava interagindo assim como se fosse um dia comum, né? Tava interagindo, cumprimentando as pessoas. Aí eu vim pra cá, aqui na cozinha, eu encontrei o meu primo e do nada, eu tava bem aqui, do nada eu percebi que eu tava projetado. Aí foi muito interessante que nesse momento que eu subi um pouco a minha lucidez, que eu percebi que eu tava aqui projetado, eu pensei assim, vou procurar alguém que esteja lúcido para conversar comigo. Porque foi exatamente o tema que eu tinha conversado com meu irmão durante aquele dia, né, durante a tarde, enquanto eu tava no intrafísico, que assim, muitas vezes você tá no extrafísico e você ali, você começa a interagir com as pessoas, mas as pessoas, elas estão assim, confusas, né? Então, de repente, você pergunta sobre um tema e a pessoa responde sobre outro. E isso acaba te deixando mais confuso também, né? E, então, assim, é difícil você encontrar, pelo menos nas minhas experiências modestas, é difícil, assim, você encontrar pessoas que estejam, assim, lúcidas, né? É aquela história lá de que todo mundo tá meio zumbi. Mas, enfim. Então, isso foi interessante que eu cheguei nessa mesma ideia de que, assim, agora que eu subi a lucidez, eu tenho que procurar alguém que esteja um pouco mais lúcido para poder conversar comigo. Então, nesse momento, eu avistei uma mulher que ela estava bem aqui na porta e, curiosamente, era a única mulher que estava aqui na casa que não fazia parte da família. Era uma mulher assim de cabelo curto, castanho, e ela estava bem aqui. Aí nisso eu fui interagir com ela e eu percebi que eu não conseguia me expressar. Sabe quando você quer gritar e não consegue? Aí o que aconteceu? Eu instintivamente exteriorizei energias pelo meu chakra laríngeo. E aí eu percebi que eu conseguia me expressar. Então eu fui perguntar quem era ela. E a minha conclusão foi que ela era uma amparadora aqui da casa da minha avó. E foi muito interessante que enquanto a gente conversava, eu percebia que um pouquinho acima dos olhos, aqui, eu via assim um brilho que praticamente pulsava assim, um brilho forte. Era como se fosse assim um holofote mesmo, saindo daqui assim uma luz forte. E aí eu percebi assim que às vezes estava e às vezes assim eu olhava e não estava mais. E eu interpretei isso como eu sintonizando ou não ali com a dimensão energética, né, com a Dimener, e percebendo ali as energias dela ou não. Então, nisso, ela me falou uma frase assim que foi bem interessante, que me marcou, né, nessa projeção, que foi a seguinte: um dia só começa de verdade quando você consegue enxergar o que está acontecendo de profundo nesse dia. Então, antes de você enxergar a profundidade em determinado dia, é como se esse dia não tivesse começado, né? Essa foi uma lição que ela passou. E nisso eu comecei a repetir mentalmente, né? A repetir essa frase para eu tentar rememorar na hora que eu acordasse, né? E nisso a gente entrou aqui na sala de jantar
E teve assim, então, esse terceiro momento que a gente estava conversando, e enquanto isso, aqui na mesa, a minha família, o pessoal estava sentado. E foi engraçado porque eu tive a sensação de que as pessoas estavam em outra dimensão, né, um pouquinho menos sutil. E era como assim se eles não conseguissem perceber que a gente estava ali, sabe? Então, antes eu tinha sentido que eu estava ali interagindo com eles, mas assim que eu subi a lucidez e eu consegui encontrar essa amparadora, era como se eu tivesse ido para uma dimensão um pouquinho mais sutil. Essa foi a impressão que eu tive nesse momento. E foi bem interessante, a gente estava aqui conversando, exatamente aqui, e ela estava me contando como é que ela fazia assim pra limpar a energia do local. Só assim, um caso assim, né? Eu tenho meu tio que tem síndrome de Down, e a pessoa que tem Down é uma pessoa assim super carinhosa, ele é muito querido, muito amoroso comigo, mas às vezes ele tem assim algumas crises, sabe? Cara, realmente parece assim que ele tá com alguma coisa ali, sabe? Que tem alguma coisa ali com ele. Porque às vezes ele tem umas reações assim explosivas e sem nexo, né? Sem sentido. E nesses últimos tempos ele tá até tendo umas crises assim convulsivas, né? Ou seja, resumindo, às vezes o clima pesa, né? E para isso que você tem assim os guias e amparadores assim para ajudar eles mantêm a energia do ambiente, né? Então assim, ela tava me explicando como que ela fazia para dissipar uma espécie de energia densa que ela citou assim um termo específico, e foi muito interessante esse momento, que em seguida eu percebi que ali no outro plano a minha tia falou a mesma palavra. É como se, por exemplo, sabe, como se a gente estivesse falando sobre mal olhado e nesse momento ela falasse também sobre o mesmo assunto, só que sem saber da profundidade que realmente aquilo significava, que era o que a amparadora estava me explicando. Em seguida eu acordei, mas ainda com a experiência fresca na minha mente, e aí eu fui escrever. Que é isso que a gente faz, né, gente, pra gente não esquecer.